né, pelo trabalho que vocês fazem, né, junto com os treinadores e o futebol também, né, brasileiro sendo divulgado aí. Compartilhei com amigos já na Arábia Saudita, na Ucrânia, na China. Então vamos ver se o pessoal aí consegue assistir agora ao vivo ou depois. Conteúdo muito bom, né? Fiquei realmente muito lisonjeado pelo convite e a qualidade, né, do trabalho de vocês e o alcance também dentro do futebol, né? Sou brasileiro, nasci em São Paulo, na capital. Fui para a Ucrânia há 15 anos atrás. Fui para a Ucrânia para trabalhar como treinador, já treinador de base. Não joguei na Ucrânia. E, como você mesmo frisou, esse último ano tem sido um ano bastante complicado, não só para nós brasileiros, para nós ucranianos, né? Eu sou naturalizado ucraniano, então eu falo como ucraniano, mas acabou afetando o mundo todo, né? Europa, não só o leste, né? E como nós mesmo sabemos, não existe nenhum benefício numa guerra, né? Fora aí o número de pessoas que morreram, é lógico que já não se pode nem contabilizar e não é esse o objetivo, né? O objetivo, na verdade, é orar para que isso termine logo. Eu cheguei há um ano, né? Tivemos apoio do governo, sim, na saída de lá. No começo foi bastante complicado, mas tivemos. Particularmente, eu vim com um grupo no avião da FAB. Chegando aqui no Brasil, nós fomos cuidados por instituições religiosas, igrejas evangélicas. Então, essa parte de apoio governamental, mesmo sabido que um refugiado, mesmo eu sendo brasileiro, minha esposa é ucraniana, por exemplo, o refugiado tem o mesmo direito de um cidadão do país, no caso, brasileiro, né? Mas nós só descobrimos isso aí depois, mas tivemos todo o apoio da igreja, principalmente a igreja aqui da cidade de São José dos Campos, pastor Carlito Paz, e toda a sua equipe. Aqui foram abrigados mais de 40 cidadãos ucranianos, contando com a minha família. No Brasil todo foram foram cuidados mais de 250 ucranianos, né? Chegaram pela igreja da cidade e foram divididos em grupos por estados e cidades diferentes. A maioria já voltou agora dia 22, ou seja, dias atrás, para a Ucrânia. Ficou aqui, por exemplo, em São José, a minha família e mais uma família de ucranianos. Mesmo sabendo da situação, uma situação bastante grave, mas a maioria daqueles que voltaram são mulheres com filhos. Os maridos ficaram, alguns estão no front, né, guerreando, e um ano distante da sua pátria, distante da sua família, pesado que é bastante tempo, então decidiram por voltar, mas esse ano todo aqui tiveram todo o apoio necessário. Gilmar, como é que está a adaptação da sua esposa ao Brasil? Existe uma mudança radical, né? De país, de temperatura, de culinária, de costumes, de cultura, e há também a barreira do idioma, né? Por mais que ela tenha o seu auxílio, que fala fluentemente ucraniano, que fala fluentemente inglês, há todo também um complicador, né? No processo de adaptação dela aqui ao nosso país. Eu posso te dizer que a adaptação zero, não existe desde que chegamos aqui. Ela quer ir embora todo tempo, mas percebemos aí que a boa mão de Deus também tem nos guardado aqui. Esse tempo tem sido um tempo importante. Meu filho brasileiro nasceu aqui tem um mês e alguns dias, mas desde que chegamos aqui a vontade dela é de voltar. Mas quando você se depara com notícias que não são tão boas assim, esse desejo ele diminui, né? Diminui porque as notícias não são boas. Voltar para onde, por exemplo, sempre gera essa pergunta. Quando aquece esse desejo de voltar, né, ela sempre está vendo uma notícia que é contrária à possibilidade, né, de voltar. A realidade é completamente diferente, por exemplo, do que é noticiado. Aqui já não se mostra muita coisa, até parece que a guerra terminou. Muito pelo contrário, né, a situação está bem complicada lá. Então, contato com os pais, por telefone, pai, a mãe está lá, meu cunhado está lá. Nossa cidade foi um pouco atacada comparada às outras, mas hoje não existe um lugar seguro. Você fala assim, Gilmar, onde é a cidade mais segura? Talvez Lviv, né, que é a fronteira, mas mesmo assim, quando eu estive lá em outubro agora, que eu fui para minha formatura, também houveram ataques. Estava lá estudando e caiu um míssil a
a metros de distância do prédio onde a gente estava estudando. Cassiano, boa noite. Que relato, né? A gente tem trazido, né, alguns treinadores brasileiros que estão em atividade no exterior. Já ouvimos treinadores que estão trabalhando nos Emirados Árabes, caso do Maurício Cupertino e da Camila Orlando. Alexandre Gama na Tailândia, Rodney Gonçalves, Luciano Leandro na Indonésia. Mas nada se compara ao que o Gilmar passou e está enfrentando agora com a família dele, né, aqui no Brasil, o que torna diferente essa live, né, Cacá? É verdade, Pimentel. Boa noite para você, boa noite, Vinícius, boa noite, Gilmar. Obrigado por você estar falando com a gente aqui. Obrigado pelas palavras também ao nosso programa logo no início. A nossa intenção aqui é sempre trazer o treinador realmente para deixar ele à vontade. Às vezes saem perguntas um pouco mais pesadas, mas que são necessárias fazer, mas a nossa intenção aqui é trazer o treinador para ele poder expor o seu ponto de vista e a gente falar sobre futebol abertamente. O Gilmar falou uma situação, Pimentel, que é verdade. Eu tenho o costume de acompanhar jornal, né? Até porque nós somos jornalistas e a gente é assim desde a nossa infância. E eu acompanho tudo, mas acompanho bem a Jovem Pan, desde sempre, por gostar muito do estilo de jornalismo da Jovem Pan, desde a época do rádio. E a Jovem Pan faz hoje um noticiário ali por volta de 11h30, meia-noite, sobre a guerra. E o que o Gilmar falou é verdade, parece que a guerra passou, parece que o mundo esqueceu que tem uma guerra acontecendo na Europa, que as pessoas estão se matando e muitas vezes sem saber por quê, e talvez a importância que deveria se dar não se dá tanto como se deu no início, muito mais pela mídia, né? Uma situação midiática. Para o mundo a guerra é uma situação midiática, mas para quem está vivendo a guerra é uma situação dramática e que repercute em todo mundo, repercute aqui no Brasil, repercute na Europa, na América, todo mundo sofre muito e quem está lá sofre mais. E como o Gilmar está aqui, a família, eu imagino que mesmo tendo um convite de emprego, logo, a base do Gilmar vai ser a Ucrânia, pela esposa, pelo sogro, pelo cunhado, pelo filho, e da Ucrânia ele vai viajar para onde tiver que viajar para poder fazer o seu trabalho. E aí você disse que, Gilmar, que foi para lá para concluir o seu curso, para fazer a sua formatura e tinha bomba explodindo. Como é que está o país hoje? É possível? O país tenta viver, o cidadão ucraniano ele está tentando viver, primeiro está tentando sobreviver, mas ele está tentando viver, está tentando ter uma vida normal dentro daquilo que se pode ter, porque, graças a Deus, nós nunca vivemos uma situação de guerra no Brasil. Então a gente não sabe como é. A gente não tem noção se a gente fica dentro de casa trancado, se fica em abrigo, se tem hora para sair, para ir ao mercado, se existe mercado, se encontra as coisas no mercado. Como é que está a vida na Ucrânia hoje, Gilmar? Está longe de uma normalidade, né? Bem verdade que, embora não tenha com constância sido noticiado o que acontece verdadeiramente na Ucrânia, os ataques, eles são ataques agora já há algum tempo, né? Mas contra civil, né? O presidente da Rússia, ele sempre disse que nunca foi a intenção atacar os civis, né? O primeiro ataque aconteceu num hospital em Kharkiv, hospital de criança, né, do câncer. Então, não diminuiu os ataques. Segunda-feira passada, eu estava saindo para uma reunião aqui em São José. Minha esposa compartilhou comigo uma foto do prédio onde a gente morava. Bem do prédio onde a gente morava, foi disparado um míssil ali, destruiu, e foi algo assim que, por ser a cidade onde eu nasci para o futebol e para a Ucrânia, isso mexeu muito comigo, né? Isso me deixou bastante triste. É bem verdade que os ataques em outras cidades também, onde eu morei. Posso dizer que hoje está um pouco mais perigoso. Está um pouco mais perigoso por conta, você não sabe de onde vem, tem os drones aí, kamikaze, que são direcionados, e principalmente em civis. Você pode estar passeando com sua família e ser atacado, inclusive, por soldados russos na rua. Aconteceu muitos casos de amigos, colegas da minha esposa, que compartilhou relatos que estavam passeando uma família e, de repente, eles chegaram, atacaram e fuzilaram todo mundo. Então, os ataques, eles acontecem em cidades que outrora nunca foram foco de um ataque, porque se você
for perceber sobre guerra, né, é até algo que eu uso muito repetidamente, que só pode falar de guerra quem viveu exatamente uma guerra, né? Uma guerra, na verdade, o país que está atacando, para ele ser considerado que ele venceu a guerra, se existe um vencedor numa guerra, ele tem que conquistar a capital. Quando ele não conquista a capital, ele perde a guerra. E ele é um camarada que ele não sabe perder. Como ele não conseguiu invadir Kiev ou Kyiv, ele começou a atacar as outras cidades ao redor e foi para o interior, foi para cidades que não tem foco nenhuma, como a minha cidade. Eu estava saindo de casa, por exemplo, estavam passando 20 tanques de guerra na porta da minha casa. Hoje eu moro num sítio, e ele atacou uma cidade 20 quilômetros desta minha cidade, destruiu a cidade praticamente, depois voltou pela nossa, destruiu a escola onde minha esposa estudou, a rodoviária. Então, não existe um lugar que você fala assim, estou tranquilo. Tem verdade que vencemos esta guerra. Nós costumamos dizer que a Ucrânia será a Ucrânia como sempre foi, a Ucrânia conquistou a história dela. A Ucrânia é conhecida antes que a Rússia, se for para falar sobre história. A Ucrânia nasceu antes que a Rússia. Então, quem tem história é a Ucrânia. Quando o país quer conquistar a história do outro através de sangramento e morte, isso daí já é genocídio, como ficou conhecido do mundo todo. Passamos um ano bastante difícil. Esse inverno era um inverno que estava na estatística que seria o inverno mais complicado, porque não tinha luz, não tinha água, não tinha energia, ou seja, muitas pessoas morreriam. Vencemos este inverno, não temos relato de pessoas que morreram por conta do inverno. O inverno já está terminando. Semana passada estava menos 12, inclusive chamei meu sogro por vídeo. Perceba aí que a gente tem, não por resiliência ou por resistência, a gente tem vencido, né? Mas para isso sangrou bastante, né? É difícil para mim falar de guerra ainda, porque eu estava ali, como você mesmo falou anteriormente, eu tinha horário para sair de casa. Muitas vezes a gente saía arriscando, ir no mercado e de repente você não achava nada, ou você correu o risco de ser atacado, porque não existia um lugar assim seguro para você. Então, quando você chega, eu chego aqui, eu aliviado que é o país que eu nasci, mas ao mesmo tempo meu coração está lá, né? Tem familiares, a minha esposa lá, eu tenho colegas com quem eu falo todos os dias, profissionais. O campeonato está acontecendo? Sim, está acontecendo, mas em muitos lugares a sirene toca. Tocou a sirene, você tem que correr com um bunker, você tem que se esconder, tem que esperar o toque tocar mais 2 vezes para que você possa se sentir seguro e voltar à tua atividade. Quando você fala assim, existe uma normalidade, eles querem viver. Normalidade não existe. Eu não acho nada normal você estar dentro de um café ou na rua, tocar a sirene, você tem que sair correndo. Então não existe uma normalidade. Nós vivemos um clima bem tenso ainda. Ô Gilmar, a gente... Pode ir. Não, vai, Cacá, vai lá. Não, porque a gente não tem como saber, né? Como é viver, como você bem disse aí. Só sabe quem vive. E eu acho que a gente tem que se referir a você como cidadão ucraniano, porque você, primeiro, é cidadão ucraniano mesmo, você é naturalizado, então acho que você vive essa guerra como um ucraniano que nasceu lá e sofre como um ucraniano que nasceu na Ucrânia. A gente aqui acompanhava o pré-guerra, mas eu acho que o mundo não acreditava que essa guerra fosse acontecer. O mundo não acreditava que a Rússia fosse cometer essa loucura através do presidente. Como é que foi para vocês também esse período pré-guerra? Porque a gente via tanques se deslocando, a gente via o batalhão se deslocando em trem, caminhões em cima de trem, e a Rússia se aproximando da Ucrânia, mas eu acho que o mundo entendeu que aquilo ali era um blefe, era uma jogada, um modo de pressionar, e não se entendia que existiria aquele ataque. E, de fato, eu me recordo que o primeiro dia de ataque, né, a primeira noite, que foi por volta de 5h30 da manhã, o mundo foi meio que pego de surpresa. Aqui no Brasil, acho que era 11 horas da noite, quando começou a sair o noticiário, na Ucrânia já amanhecendo, e nos primeiros dias eles sempre atacavam assim no comecinho da manhã. Como é que foi esse pré-guerra? Como é que o país reagia? Como é que o país via essa possibilidade de guerra? Vocês acreditavam que isso ia acontecer ou não? Primeiro, ele, além de blefar, ele mente bastante, né? Esse pré-guerra ele aconteceu em 2014. Né? A guerra aconteceu em 2014. O ataque aconteceu em 2014. Passado isso, que também houve derramamento de sangue, morreram pessoas, um número bem menor do que agora.
mas foi um ataque principalmente centralizado na capital, em Kyiv, mas ali já ficou uma dúvida quanto a isso que ele sempre disse de parceria. Ele sempre, nas suas falas, né, o presidente russo, ele falava dessa amizade. Somos co-irmãos, somos parceiros. Isso não vai voltar a acontecer novamente. Foi isso que você disse no dia 24 de fevereiro. Eu estava voltando de algumas viagens, eu fui visitar alguns clubes, estive em Dubai, estive na Letônia, a convite de um grupo de empresários para conhecer a estrutura de alguns clubes. Depois fui para a Turquia fazer o último estágio do UEFA Pro e cheguei na Ucrânia. Chegamos na Ucrânia e passei uma semana ali, antes de chegar dia 24 de fevereiro, justamente no dia 23 de fevereiro para 24, foi isso que você disse, foi de madrugada, 4h50 da madrugada, isso não tem como esquecer, meu sogro me acorda e falou, invadiram, aconteceu. E ele deu uma entrevista dias antes, que ele estava tirando os tanques que já estavam postos em algumas fronteiras e que, principalmente a Bielorrússia, estava saindo de cena, né? Porque existia essa expectativa, porque são parceiros, não dá para negar, são parceiros dentre outros países. Aí, se a gente falar os países aqui, gera uma outra discussão bem ampla aí no âmbito de política, mas eles têm parceiros que têm essa mesma visão, essa mesma índole, né? E aconteceu dia 24 de fevereiro, foi algo que eu vi de perto, né, a guerra. Tem verdade que morei em alguns outros países com o mesmo problema, mas dia 24 de fevereiro foi algo que mudou a minha mentalidade, a realidade daquilo que eu presenciei em 2014, e quando a gente acorda de madrugada e já fica sabendo dos ataques, ali a televisão, todos os canais de televisão, todos os veículos, eles se concentraram em um só. Aí ficou chamado maratona, né, da informação. Eles ficavam 24 horas, canais diferentes, veículos diferentes se juntaram dentro de um bunker, e notícias que vinham é que eles estavam chegando, eles estavam atacando, e aconteceu que nos primeiros dias, mais de 3 milhões de ucranianos deixaram as suas casas. Então perceba aí que o desespero, é lógico, eu sempre friso, cada um sabe a tua necessidade e a dificuldade, mas o que o inimigo quer é que, num desespero, ele conquiste o território. E quando você deixa o teu local, eles vão plantando, vão colocando a bandeira, né? Você deixou a tua casa, eles invadem a tua casa. Em 2014 aconteceu isso. Enquanto os jogadores estavam de férias no Brasil, os brasileiros, que foi aquela época que eles não queriam voltar, não tinha como voltar mesmo, os russos invadiram a casa dos brasileiros que estavam jogando aqui na Ucrânia. E aconteceu isso agora também, quando os ucranianos deixam mais de 3 milhões no primeiro dia. Aí foi aquela loucura toda de filas nas estradas, o risco também de ser atacado nas estradas, nas linhas de trem. Foi o período assim mais tenso que nós vivemos ali dentro da Ucrânia, foi o período que eu estava saindo da Ucrânia.